Muito bem, estou de volta, depois de quase uma semana sem podcast, apesar de ter tido uma live na última sexta-feira. Vou publicar aqui um relato de um jovem que passou por algumas experiências com relacionamento. Posteriormente, esse relato será gravado um novo relato sobre família tóxica, mais um relato de um inscrito detalhando os seus perrengues, tá? Então, assim, em questão aí de 12 horas depois desse aqui, pode entrar outro, dependendo aí de como foram as visualizações, né? Enfim, vamos lá. Começa assim, ó. Olá, Lorde, eu penso em mandar um relato há um tempo, mas vendo agora me parece tudo muito besta para ser exposto. Porém, talvez as vias de aprendizado valham a pena. Eu cresci num bairro pobre. Desde pequeno fui exposto à realidade feminina. Tinha 3 irmãs, sendo a mais velha promíscua. Sempre via ela e as amigas valorizando apenas os piores caras do bairro. No bairro onde eu morava, os traficantes eram disputados a tapas. Não é só no bairro que você mora não, meu amigo. Isso aí acontece em todo quanto é lugar do Brasil. Tá? Não é uma exclusividade apenas aí não. Eu era um garoto até que bonito, mas vendo o tipo de cara que as garotas se pegavam nos becos, obras e pátio das escolas, acabava por preferir ficar na minha. As gozações por ainda ser BV chegaram. Pra quem não sabe aí, BV se chama boca virgem. Significa, aliás, nunca beijou, né? Logo virou por ser virgem, né? Começou com o BV e aí avançou para o virgem, né? Eu sempre odiei mentiras, mas com o tempo vi que era necessário. Isso aqui é o que eu sempre digo. Não tem como escapar de outra maneira? Minta. Foda-se se é pecado. Se vira. O negócio é você se livrar do problema. O ensino médio chegou. O assunto dos caras era só as pegáveis da escola e as gostosas do BBB. Um verdadeiro porre. Foi então que me isolei de vez. Começaram as gozações por ser o Forever Alone. Uma vez me perguntaram se eu já havia me masturbado. Dei a resposta honesta. Não. Mais gozações. Achei que o problema era eu. Se todos faziam, eu deveria fazer também. Até recebi uns convites para ficar com algumas gurias. Alguns até de sexo explícito. Mas eu acreditava no amor. Queria conhecer aquela destinada a mim. Risos. As gurias ao meu redor me pareciam todas promíscuas, os caras idiotas. Foi então que conheci a internet. Isso aí é um caso de mais um rapaz que se sente totalmente deslocado, né? Nasceu de uma maneira diferente, totalmente deslocado da situação comum, né? Enfim, vamos lá. Com a chegada da internet conheci pessoas interessantes, porém a maioria putas, gados e cafajestes. Então ele vai começar a contar a história aqui, mas vamos lá. Senhores, ele aqui vai contar a história de algumas garotas que ele se envolveu, porém, ele não dá nome fictício para a garota. Por exemplo, o nome da garota é Maria e ele dá o nome fictício de Mariana. Não, ele dá o nome de uma cidade, a cidade que ela mora. Achei bem criativo isso aqui. Dou os parabéns pro amigo. Ao invés de falar um nome fictício, ele dá o nome da cidade. Bom, interessante. Vamos lá. Foi aí que conheci Fortaleza, cidade dela. Ela era divertida e gostava das mesmas coisas que eu. Passávamos horas conversando. Depois de 3 meses assim, ela veio com um papo de que estava gostando de mim. Eu já era maior e ela ainda é menor. Eu não achava certo. Mas nossa relação era bacana e comecei a sentir algo também. Começamos um web namoro, mas por ela ser de menor, nada mudou. Sempre que ela tentava tornar a conversa sexual, eu cortava. Nosso acordo era fazer algo quando ela tivesse 18 anos. Nosso acordo. Existia um acordo. Eu já vou te falar que acordo não funciona muito pro outro lado não, mas vamos lá. Ela era a garota certa, a destinada pra mim. Poderia esperar 2 ou 3 anos, né? Eu poderia esperar 2 a 3 anos, mas ela não pôde. Risos novamente. Fortaleza então começou a namorar e queria manter a nossa amizade. Quer dizer, foda-se o nosso acordo, eu vou namorar e você que se dane aí. Tá? Eu vou fazer o que eu quero fazer aqui, nosso acordo vai pra puta que o pariu. Mas mesmo assim a gente vai ser amigo ainda, tá? É isso que ela propôs pra você. Esse é o novo acordo. Aquele acordo que você fez lá no passado, ela rasgou, pisou e chutou pra lá. Aí agora ela tem um novo acordo. Ela começou a namorar. Você vai falar aqui, né, que ela perdeu a virgindade. Mas mesmo assim ela quer você aí como travesseiro emocional. Eu diria assim. Esse é o acordo que ela propôs pra você. Embora eu já estivesse gostando dela, acabava por não mudar nada, já que nosso web namoro estava mais para uma amizade e promessa de um dia ficar juntos mesmo. Mas o fatídico dia veio. Ela quis me falar como foi incrível perder a virgindade. Doeu muito e resolvi tirar ela da minha vida. Pô, muito bem. Muito bem. Quando ela quebrou a coisa, já devia ter feito isso aí.
Ou talvez quando você viu que ela estava tentando levar a conversa para um cunho sexual, mesmo você tendo o seu princípio. Eu não vou julgar o teu princípio, tá? Não vou julgar o teu princípio. Cada homem tem o seu princípio e deve respeitar, acima de tudo. Porque se você respeita o seu princípio, você respeita a sua integridade moral. Isso é característica de um homem de alto valor, realmente. Então, se você tinha um princípio, propôs um acordo e a garota aprovou o acordo mesmo sendo de menor e mesmo não tendo noção do que é isso aí, realmente você fez a coisa certa no final, que era tirar da sua vida, e inclusive deveria ter tirado antes, mas antes tarde do que nunca, né? Continuamos aqui. Meu quadro de depressão, que tenho desde os acontecimentos do ensino médio, veio novamente. Me afundei ainda mais na virtual. Comecei a dar uma de gado na net para entender as mulheres. Não era necessário, meu amigo, não era necessário, mas vamos lá. Percebi como elas realmente são, como eu já devia saber que elas eram. Mas ainda tinha esperanças que não fosse verdade. A promiscuidade das mulheres é tão grande quanto a dos babacas do ensino médio que tratavam mulheres como objetos de prazer. E entrei na Red Pill. Foi quando conheci Brasília. Você deu uma boa Red Pill aqui, cara. Você deu uma boa descrição aqui do como tá. Eu sempre digo que a sociedade, de uma maneira, de grande maioria, tá uma porcaria. Porque não é só a mulher que não presta, os caras também são um bando de idiotas. Essa que é a realidade. Um valida o outro, um valida o argumento do outro. Fica uma verdadeira zona. E aí existem esses caras como ele, como eu, como outros aí, que se sentem deslocados. E se o cara não tiver força interior, não tiver ali um suporte emocional, espiritual, mental, capeta, se ele não tiver isso aí, o cara se fode. Entende? O cara se fode. Então bora, vamos ver o que ele fala sobre Brasília. Brasília, com 21 anos, 3 menos que eu, ainda era virgem. Uma total assexuada como eu, uma personalidade que eu achava incrível e ainda era bonita. Me apaixonei, mas em plena Red Pill. Não me importava em expor o meu desagrado em relação às mulheres, mas como deve saber, mulheres não podem ser criticadas. Eu era o pária do nosso círculo social virtual. Obviamente fui rejeitado, e como não me foi surpresa, ela começou a se relacionar com o mais popular do grupo. E mesmo após ser traída, saber que foi só mais uma e depois ver o cara quase levar uma outra ao suicídio, ainda o tratava com carinho. Foi quando desisti das mulheres de vez. Aí ele abre aqui um parênteses e diz assim, ah tá, e fecha parênteses. Normal, deu uma boa descrição de como é as coisas aí. Nada de novo debaixo do sol, meu amigo, até agora. Nada de novo debaixo do sol. Não me surpreendi ainda não. Tentei me relacionar com garotas da minha cidade. Embora descrente de achar a exceção, ainda queria achar alguém que valesse a pena. Obviamente não achei. Na net acabei reencontrando Rio. Eu já a conhecia uns 3 anos antes. Na época ela namorava e realmente parecia ser uma exceção. Mas Rio, se um dia for uma boa guria, já não era mais. Se juntou com um grupo de gente promíscua da qual eu rivalizava. Voltou a falar comigo um tempo depois, dizendo que devia ter ficado ao meu lado antes, que descobriu quanto aquela gente era podre. Pois é, o problema é dela. Deveria ter visto antes. Exatamente, o problema é dela. Exclusivamente dela. Foi quando cometi o maior erro da minha vida. Desculpei-a e nos tornamos amigos novamente. Acabei me apaixonando. Caí em todas as desculpas esfarrapadas dela. E por um mês tudo estava lindo. Teríamos 2 filhos e ela me amava. Abre parênteses aqui, risos, fecha parênteses. Com a Rio era diferente, que o web namoro inocente que tive com a Fortaleza. Ela era maior de idade, eu não tinha que esperar. Então queria ir logo buscar ela para vir morar comigo. E ela dizia querer isso também. Nossa conversa foi para um tom sexual e até chegamos no fatídico websexo. Eu acho isso terrível, meu amigo. Eu acho terrível esse negócio, mas enfim. Achismos à parte, vambora. Me senti profundamente desconfortável com aquilo. Disse que se ela quisesse fazer aquilo, teria que arrumar outro. Tive alguns problemas pessoais, dos quais quis desabafar com ela, achando que ela me ouviria, já que eu sempre ouvia os dela. Afinal, ela me amava. Depois dos 2 acontecimentos, senti que ela foi se afastando. Queria cada vez menos falar comigo e parecia se aproximar dos canalhas do nosso círculo social virtual. Porque eles curtiam o websexo, né? Eles curtiam essas coisas, essas putarias, eles curtiam. Ela vai se aproximar de quem curte isso aí mesmo. Entendeu? Foi então que resolvi terminar e disse que ia sumir. Ela implorou para que isso não acontecesse, e mesmo me doendo muito, o fiz. Sumi por quase uma semana, mas a falta era muito grande e resolvi voltar.
Ela estava muito próxima de um dos maiores canalhas que tive o desprazer de conhecer na internet, e boatos dos dois estarem tendo algo era frequente. Ela me disse que não, mas logo isso se mostrou verdade. No exato dia do meu aniversário, ela deixou escapar algo que não me lembro, mas tive certeza que estava rolando, e estava. Me disse que sentia por ele o que nunca havia sentido por ninguém, e que o que teve comigo foi só para esquecer o ex. Normal, meu amigo, isso aqui, tô falando, não me surpreendeu até agora, e não vai porque tá acabando o relato. Passou a dizer para todos que nunca tivemos nada e assumiu canalha. Tudo que havia desabafado para ela, ela disse pro cara. E então usaram isso para me zoar, inventaram um monte de coisas a meu respeito, incluindo aquela... quando você se relaciona com meninas menores de idade, né? Aquele crime que não pode se falar no YouTube, que senão cai o canal. O que de certa forma fui por web namorar um adolescente alguns anos antes de sendo maior de idade, mas tudo que diziam era mentiras apenas para me atingir. Hoje me afastei disso tudo, vou viver a realidade sem idealizar uma mulher que não existe, até porque eu já não confio mais em nenhuma. Então você está tendo a mesma experiência que o rei Salomão, né? Diz que não confia em nenhuma, né? Das 1000 mulheres que ele se relacionou, ele não teve uma a qual ele pudesse confiar. Parece que a citação é assim: dos 1000 homens que eu conheci, eu pude confiar, parece que foi isso. E das 1000 mulheres que conheci, não pude confiar em nenhuma. Parece que é isso aí. Se eu estiver errado, me corrijam aí nos comentários e perdoem qualquer erro acerca disso aí, tá? Inclusive vou comprar livros do rei Salomão, porque me parece um grande aprendizado. Não só por negócio de relacionamentos, essas coisas, relacionamentos amorosos, interpessoais, mas também liderança, autenticidade, etc, etc, etc. Então são coisas assim que eu pretendo aprender. Bom, 11 minutos de podcast. Parece que eu tinha passado por esse podcast, por esse relato que me parecia mais longo, mas aí eu não sei se eu gravei. Eu cheguei a gravar um podcast meio parecido com isso aqui, mas eu não lembro de ter publicado, ou era só meio parecido mesmo, enfim. Então o garoto aqui, ele deu uma descrição de realmente como tá a questão dos relacionamentos nos dias de hoje, tá? Não me surpreendeu, são coisas que realmente acontecem. Você vê aqui, ele falou aqui do web sexo, me senti profundamente desconfortável com aquilo, disse que se ela quisesse fazer aquilo, teria que arrumar outro. Tá, teria que arrumar outro, meu amigo, mas você teria então, que já que vocês tinham um namorinho aqui, se terminar, né? Não é estar namorando com a menina e ia mandar ela ir fazer um web namoro, você estando com ela, não é assim. Aí você tá pedindo pra tomar gaio, né? Tem que terminar então, já que você não quer fazer aquele tipo de coisa, então termina, ó, você quer fazer esse negócio, você vai fazer com o outro, mas primeiro você termina o relacionamento comigo, né? Aí você diz que eu tive alguns problemas pessoais, dos quais quis desabafar com ela, achando que ela me ouviria, já que eu sempre ouvi os dela. Isso aqui não é recíproco, muitas vezes, tá? Isso aqui não é recíproco. E mesmo que for, você tem que entender uma coisa, meu amigo. Muitas pessoas, a grande maioria das pessoas, não estão preparadas para ouvir as suas desventuras, eu diria assim. E mesmo que ouçam, elas vão, assim... talvez infantilizar as coisas, sabe? Elas não têm preparo, elas não têm empatia o suficiente para entregar a você algo assim mais voltado para a verdade. Eles sempre entregam algo mais voltado para fantasia. E vocês vão entender quando eu falar da família tóxica aqui, que vai ser o próximo podcast, porque o garoto realmente ele entrega ali alguns exemplos do que eu sempre digo, que as pessoas, a maioria dos profissionais não estão preparados para entregar a verdadeira realidade, só a fantasia. Então você dizer aqui os seus problemas pessoais para ela, as suas desventuras, basicamente foi um tiro no pé, porque aí usaram contra você no final. Ninguém vai dizer aqui que assumiu canalha, que nunca havia sentido por alguém o que ela sente pelo cara. Isso é comum, é absolutamente comum, isso acontece todo dia. Agora, o cara é um canalha, você mesmo disse. O que um canalha faz? Canalice. Muito me surpreenderia se um canalha fizesse uma boa ação. Só sobra ao canalha fazer uma canalice. Daqui a pouco ele arruma uma canalice aí pra ela. Entendeu? Aí vamos ver o que vai acontecer. Provavelmente ainda vai ficar com o cara, vai aquele relacionamento abusivo, etc. Se porventura você vencer aí na vida, financeiramente falando, até porque moralmente é uma questão até mais fácil de fazer, mas financeiramente a gente sabe que é difícil. Digamos que você passa um concurso, ganha um dinheiro aí e tal, ela pode querer arrondar aí pelo seu território. Aí é a hora do senhor dizer um não bem dito, entendeu? Não precisa humilhar, não precisa fazer nada disso aí, só diga não, tá? O senhor tem alguns princípios, eu percebi que o senhor tem alguns princípios, então
cabe ao senhor respeitar os seus princípios. Eu tinha dito num podcast passado que quando se tem princípios, se deve respeitá-los, tá? Inclusive tinha um podcast aqui que eu até tive que tirar do ar antes de ir pro ar, porque o inscrito não quis que ele fosse pro ar. Este também era um cara que tinha princípios e quebrou todos os princípios para ficar com a garota que ele dizia amar. Eu falava mais disso lá, infelizmente não pude ir pro ar porque o jovem não quis nos 45 do segundo tempo que fosse publicado. Então, respeito a ele, eu preferi não publicar. Enfim, o senhor tem princípios, então deve respeitá-los. Até porque se o senhor não respeitar os seus princípios, o senhor nunca vai se perdoar. Isso é um fato, tá? Agora, se os seus princípios estão certos ou errados, aí não é da minha conta. Isso é com o senhor, tá ok? Mas realmente aqui, se o senhor tivesse relacionado com a garota menor de idade que o senhor disse aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu ver, deixa eu voltar lá. Você tinha o quê? Nosso acordo era fazer algo quando ela tivesse 18 anos. Era a garota certa, sabe? Poderia esperar 2 a 3 anos, mas ela não pôde. Quer dizer, 18 anos, então 2 a 3 anos, ela tinha entre 15 e 16 anos. 15 anos dava um problema gravíssimo, você sabe disso. 16? Talvez não. Mas de qualquer modo, se ela imputasse aqui uma falsa acusação, você tava fudido. Então assim, vai ver que o teu princípio aqui também era baseado justamente nisso, de não ter um problema criminal, né? Que não deixe de ser uma verdade. Muito bem. Este foi o podcast. Dei aqui algumas opiniões. Deixo aqui aberto a aba para os inscritos falarem um pouquinho mais sobre isso aqui. Serve com educação, é claro. Mas eu realmente digo, nada de novo debaixo do sol. Tudo normal na terra brasileira. Tá bom? Então espero que vocês tenham aí aprendido alguma coisa. Eu não sei quantos anos ele tem aqui. Quantos anos ele tem exatamente. Mas enfim. Foque no seu desenvolvimento pessoal, seu desenvolvimento financeiro. E se porventura aparecer um relacionamento legal aí, você quiser assumir, você assume. Se não quiser também, eu não vou te criticar, porque você já teve experiências o suficiente para saber que as coisas estão indo de mal a pior. Então não critico você por não querer relacionamentos mais, tá? Eu ainda acho necessário que você procure se desenvolver. Você teve experiência suficiente para saber que não se deve perder tempo com isso aqui nesse momento. Tá bom? Muito bem. Por sorte, não foi pior. Porque eu já trouxe relato aqui que o cara se fudeu muito mais que o senhor. Você só passou aí por algumas desventuras, tem um quadro de depressão, tem que tentar se livrar disso aí. E para isso, cara, se necessário fosse se abrir mão de relacionamentos, faça. Porque o mais importante que o relacionamento é a sua saúde mental e espiritual. Tá bom? Então é isso. Um grande abraço a todos e até mais.